Então, depois de termos visto as nossas ferramentas de criar os terrenos, neste vídeo quero-vos mostrar como é que a ilha deve ficar, mais ou menos, não tem que ser necessariamente igual àquilo que eu vos vou mostrar. Mas pronto, a minha ilha ficou assim, portanto eu andei com a ferramenta de terreno e fui fazendo aqui umas elevações e fiz assim a minha ilha. Ficou ali assim com um monte que depois vou pôr lá um fumo a sair para fazer um vulcão. E agora o que eu queria fazer era mostrar como é que nós podemos então dar a sensação de que isto de facto é uma ilha, e para isso vou adicionar aqui um plano à volta da minha ilha toda, que será a água. Portanto, vou aqui aos assets que nós importamos. Existe aqui nos assets, nós importamos uma pasta chamada Environment, e depois temos aqui Water e Water Basic. Se vocês tiverem um computador mais limitado ou quiserem que o vosso jogo corra em telemóveis, utilizem a versão Basic. Portanto, entram em Water Basic, vão a Prefabs e tem aqui dois estilos de água, um para de dia, outro para de noite. Se quiserem tentar com uma versão um bocadinho mais bonita da água, podem entrar aqui então em Water, Prefabs, e eu vou utilizar o Water Pro Daytime. Portanto, vou arrastar aqui para o pé da minha ilha. Pronto, ele fica aqui. Na prática isto aqui é um plano circular, tem uma circunferência, que eu vou levantar aqui um bocadinho. Pronto, e a ideia é, então nós fazemos uma ilha aqui, para darmos a sensação que isto é uma ilha, é que este plano seja muito grande. Portanto, ele deve ficar alguns aqui assim no meio da ilha, e depois vamos aqui à escala e vamos aumentar, por exemplo, para 2000 no X e 2000 no Z. Pronto, e já temos agora, como podem ver aqui, um efeito de uma água muito grande, até ao fundo do cenário. Portanto, a ideia é que o player fique com a ideia de que isto aqui é mesmo água. Agora, nós não vamos querer que o player saia da nossa ilha, a menos que ele execute um conjunto de tarefas. Portanto, o objetivo do nosso jogo será sair da ilha, mas nós não queremos que ele simplesmente saia a andar da ilha. Vocês já podem experimentar a vossa ilha, tal como eu vos tinha mostrado outra vez no vídeo dos terrenos. Portanto, podem vir aqui ao Standard Assets, Characters, First Person Character, Prefabs. Nós um dia deixamos falar dos prefabs, e depois temos aqui este FPS Controller. Portanto, arrastam-no para ali. O FPS Controller, como eu disse, é o First Person Controller, portanto é a posição em que o player vai andar. Portanto, isto é o player na realidade. E como ele já tem uma câmera, eu vou apagar aqui a minha main camera, ou então desativá-la, como vocês preferirem, mas eu vou mesmo apagá-la. E eu agora já posso executar e já posso testar o meu jogo, e andar aqui pelo jogo e olhar para o mar que está aqui à volta da minha ilha. Pronto, agora o que eu não quero é que o player consiga sair da ilha, até porque ele vai chegar aqui à frente e cai, porque a ilha, o chão da ilha não é grande. Então o que eu vou fazer agora é definir os limites até onde é que eu deixo andar o player. Portanto, como o terreno da ilha é esta zona mais clara aqui, eu vou colocar um collider em cada um dos lados a limitar o espaço onde o player vai colidir e não vai conseguir atravessar. Então, para isso vou criar aqui um objeto vazio e vou-lhe chamar limites. Vou fazer o reset, portanto vou aqui à transform e pôr tudo 0000. E agora vou adicionar um box collider. Portanto, vou aqui adicionar componente, box collider, e se vocês repararem ele ficou aqui no canto. E agora o que eu tenho que fazer é aumentar o tamanho dele para ele ocupar a largura toda da minha ilha. Então para isso o que é que eu vou aqui? Vou aqui ao size, vou ao Y, vou pôr por exemplo em 5, para ver se já chega. Eu acho que não vai chegar porque eu elevei o terreno. Portanto, vou ter que pôr aqui 100, por exemplo. 100 já dá mais do que suficiente. Portanto, o player tinha que saltar mais do que aquela altura para conseguir atravessar. E agora vou esticar no Z. Portanto, se o meu terreno tem 500 por 500, 1000 à partida é mais do que suficiente, porque aquilo ali é o meio, não é? Portanto, é mais do que suficiente
para ocupar aquela área toda. Portanto, e a ideia é o player, quando chegar aqui, e como eu não quero que o player chegue mesmo aqui à beirinha, eu vou aqui ao eixo do X e vou puxá-lo um bocadinho para dentro. Portanto, vou aqui, eu não vou arrastar aqui, porque senão assim ia arrastar o objeto todo e eu não quero tirá-lo de 000, só quero mexer mesmo aqui nos limites. Então eu vou aqui no Box Collider, no X, e vou, não é para aquele lado, é para este. Vou pôr, por exemplo, 5 metros para dentro. Pronto, e assim, não sei se vocês conseguem ver no vídeo, mas basicamente eu puxei, em vez de ele estar ali naquele limite, ele agora está aqui. Pronto, e agora vou fazer a mesma coisa para todos os lados. E como eu já tenho aqui um feito, venho aqui e vou duplicar, vou fazer copy, component, e depois vou paste component as new. Este agora ficou exatamente em cima daquele, e agora o que eu vou fazer é puxá-lo para o outro lado. Portanto, vou aqui, vou pôr, por exemplo, 500 é muito, 250, 250 também é pouco, 70, mais um bocadinho, 80, deixem lá ver, se calhar ainda fica um bocadinho em cima daquilo, vou pôr para aí 90. Pronto, a ideia é que fique mais ou menos no limite até onde nós queremos que o player consiga chegar. Pronto, e fiz o de um lado e fiz o do outro, e agora vou novamente duplicar. Só que agora, como eu quero que ele ocupe não assim, mas assim, portanto no eixo do X, eu tenho que agora, em vez de ser aqui no eixo dos Zs, eu vou ao eixo do X e vou pôr 1000, por exemplo. Eu podia diminuir estes valores, porque não era preciso valores tão grandes, mas também não faz diferença nenhuma se os valores estiverem assim muito grandes. Depois, se tiver paciência, podemos ajustar. E agora posso ajustar aqui nos Gs, portanto um bocadinho 5 metros mais para dentro. E agora duplico este, copiar, colar como um novo, e agora vou puxar para o outro lado, portanto é no eixo dos Zs. Se isto tiver mais ou menos um quadrado, há de ser 290, não é 290 aqui, é 290 aqui. Pronto, e agora já posso experimentar se consigo ou não fugir da ilha. Portanto, eu agora devo começar a andar por aqui. Chego aqui a um ponto que já não passo, já não consigo passar daqui, porque estou a bater no collider. E é isto que eu quero, que é, portanto, limitar o player e não, que ele não consiga fugir da minha ilha. Agora, outro aspecto da nossa ilha que nós temos que melhorar é a questão da ilha tem vegetação, portanto eu pus aqui umas árvores, também tem aqui uma relvazita que eu fui plantando também por aqui assim, mais ou menos aleatoriamente, mas eu agora quero colocar aqui uma casa, aliás 2 casas que o player vai poder entrar, e então eu pesquisei na internet uns modelos de casas, modelos 3D de casas gratuitos. Eu depois vou partilhar o link na descrição deste vídeo, para vocês fazerem download. E basicamente o que eu vou fazer agora é o ficheiro que vocês vão fazer download é um ficheiro zipado, vocês vão descompactar e depois vão arrastar aqui para dentro da pasta dos modelos. Portanto é só arrastar para ali, o Unity vai importar automaticamente. O primeiro é um Destroyed Lab, portanto é um laboratório que foi destruído, é uma casa que está destruída, não é necessariamente um laboratório. E fazer a mesma coisa com a outra, que é uma cabana de madeira. Eu este arrastei para fora, tenho que arrastar para dentro da pasta dos modelos 3D. Deixem-me só o Unity acabar de importar. Ficou aqui fora, eu vou arrastar ali para dentro. Pronto, se vocês repararem, eu vou aqui ao modelo. Este modelo é interessante porque ele tem 3 níveis de detalhe. Tem o Level of Detail 0, o 1 e o 2. Estes níveis de detalhe são importantes para quando o nosso jogo é muito grande e termos um modelo mais detalhado para mostrarmos quando estamos ao perto do player, e depois outros modelos menos detalhados para quando ele está mais longe. Portanto, para o jogo ser fluido e não ficar tão pesado. O outro modelo de casa é feito no Blender, portanto é um modelo do Blender, e vocês podem ver que o Unity, quando o importou, ele está sem materiais, mas os materiais estão aqui. E isto também é interessante para vocês verem como é que se faz quando isso acontece.
Além disso, vocês podem ver aqui no separador do model, portanto com o modelo selecionado, podem ver aqui as opções de importação. Em alguns casos nós precisamos de aumentar o tamanho da casa. Nomeadamente esta aqui é uma dessas situações em que a porta é muito pequena e o player por vezes não consegue entrar. Então vocês devem mudar aqui o fator de escala aqui em cima e não devem mudar dentro do próprio Unity do jogo. Dentro da cena, porque se nós conseguimos ter a nossa cena, os nossos modelos todos com o mesmo tamanho, com a escala 1, o jogo vai correr mais rapidamente do que se tiverem diferentes escalas. Então, começando aqui por esta casa, eu vou aqui à parte dos materiais e vou extrair materiais. Portanto, aqui neste botãozinho diz Extract Materials, eu vou-me colocar os materiais dele na própria pasta onde está a minha casa, portanto na Wooden Cabin, não mudo nada. E agora o Unity vai-me criar aqui um ficheiro, ou mais do que um ficheiro, para cada material que for exportado. Portanto, está aqui, este é o material que foi criado, que aparentemente é só um, que é aquele que está ali. Então agora o que é que eu vou fazer? Vou preencher aqui estas opções aqui do albedo, das normais e da eighth map. Portanto, vou aqui, isto é a textura albedo. Se eu for agora aqui à casa, vocês podem ver que a casa já está preenchida, já tem uma textura, mas neste caso esta textura ainda não tem detalhe, e então eu vou preencher aqui o normal map, que é esta aqui, que tem assim umas cores estranhas. O normal map até me dá um erro porque diz que ele não está importado como o normal map, então posso fazer fix now. Na prática, se eu quisesse fazer isto manualmente, eu vinha aqui e mudava ali. Se vocês repararem, esta aqui a textura diz default e o normal map diz normal map. E por fim, este Wood Cabin SM é o 8th map, salvo erro. Deixem-me experimentar. Pronto. Agora eu vou pegar na minha casa, na minha cabanazinha, vou arrastá-la aqui para o cenário, vou colocá-la aqui, alguns aqui no meu cenário. Pronto, e como vocês podem ver, ela é gigantesca e não pode ficar assim tão grande. Então eu vou voltar aqui, eu podia diminuí-la aqui na escala, mas eu não quero diminuir na escala aqui, quero diminuir aqui na importação. Vou aqui voltar ao separador do meu modelo, no Inspector, e primeiro eu vou tirar esta conversão que ele está aqui a fazer. Ele está a fazer aqui uma conversão de 1 para 100 metros, e vou fazer Apply. Sempre que alteramos qualquer coisa neste separador, temos sempre que fazer o Apply para ver o resultado dessa alteração. Vamos esperar um bocadinho. Já está feito o Apply, e agora, como ele continua muito grande, eu vou diminuir o tamanho dele aqui. Vou pôr, por exemplo, 0.05, porque ele está mesmo muito grande e eu quero que ele fique bastante mais pequeno. Vamos esperar que o Unity aplique estas alterações. Pronto, e agora já está bastante mais pequena, se calhar até está pequena demais para aquilo que eu quero. E então o que é que eu vou fazer? Antes de a colocar no sítio, portanto, eu quero que ela fique alguns por aqui assim. Eu vou experimentar trazer o player até aqui ao pé da casa e ver como é que ela fica. Ok? Portanto, o player está, neste momento está aqui naquela praia. Eu vou arrastá-lo para aqui para o pé da casa. Vou fazer aqui zoom para pôr o player aqui ao pé da casa. Pronto, e como vocês podem ver, a casa em relação ao player ainda está muito pequena neste momento. Então eu vou voltar à importação da casa, portanto aqui embaixo no projeto, e vou aumentar, por exemplo, para 0.7. Vou fazer Apply. E vamos esperar que o Unity aplique. Demora sempre um bocadinho, dependendo da complexidade do modelo. Pronto. Eu preciso que a casa fique com um tamanho suficientemente grande para o player entrar lá dentro. Porque a ideia é, depois nós temos aqui uma porta e ainda não está suficientemente grande, portanto vou aumentar para 0.1. Fazer Apply outra vez. Pronto, agora já se nota bem a diferença. Deixem lá ver onde é que está aqui o player. Está ali. E agora vou testar, entrar com o player para dentro da casa, e vocês vão ver que temos um pequeno problema para resolver.
Portanto, se eu executar o meu jogo, a casa está aqui à minha frente, mas se vocês repararem, a casa não tem collides. Portanto, eu atravesso as paredes da casa. O tamanho já parece que está mais ou menos bem, vamos ver, mas a casa não tem collides. Então, o que eu tenho que fazer é, agora, aqui na hierarquia, selecionar a minha casa e ir à procura de... já agora que eu reparei que quando eu importei não desativei aqui as câmaras. Então, eu vou voltar aqui ao separador de importação e eu vou tirar... importar, não quero importar câmaras, nem quero importar as luzes. Portanto, no Blender e outros programas de modelação, o modelo quando é feito, se não for iluminado, existe lá uma câmara dentro, existem lá luzes, iluminação. E por isso é que a casa estava muito mais clara. Portanto, eu não quero que essas luzes, eu quero usar a câmara do Unity e as luzes do Unity. Pronto, e agora se vocês repararem, então, está aqui na mesma este câmara, mas não tem nada, e está aqui o lamp, mas também não tem nada, portanto, não interessa. Este modelo 3D está dividido em duas partes. Isto é o telhado. Então eu vou selecionar aqui o telhado e vou-lhe adicionar um collider. E eu quero o Mesh Collider, porque o Mesh Collider é um collider especial que se adapta à forma mais ou menos complexa da geometria dos nossos modelos. Eles têm algumas limitações, os Mesh Colliders, mas na maior parte das situações eles funcionam bastante bem. E agora vou selecionar a parte de baixo da minha cabana e vou fazer a mesma coisa, portanto adicionar outra vez o Mesh Collider. E agora vou executar outra vez e vamos ver se já não consigo atravessar as paredes. Portanto, eu agora vou aqui contra a parede e estão a ver que eu já não consigo. Agora vamos ver se eu consigo entrar na porta. Consegui. Portanto, dá-me a impressão que o tamanho da casa está correto com aquilo que eu quero. Por vezes, nós nem precisamos de pôr colliders, por exemplo, no telhado. Porque é que eu pus aqui um collider no telhado? Porque alguém podia experimentar vir e saltar aqui para cima. E assim atravessava e entrava para dentro da casa pelo telhado. Porque é que nós podemos evitar pôr alguns colliders? Precisamente porque os colliders têm alguns custos em termos de cálculos e é preciso utilizar o mínimo possível de colliders. Outra coisa que eu quero fazer aqui é, como a casa não vai mudar de sítio, eu vou colocá-la aqui como um objeto estático. Ok? Aparece-nos esta mensagem a perguntar se é para os filhos dele também são estáticos. São, é tudo estático. Então, pronto. Quando eu colocar a porta que vamos ter aqui, que vai abrir e fechar, essa não vai ser estática. Ok? Portanto, um objeto que é estático, nós dizemos ao Unity que ele não vai mudar de sítio e o Unity assim vai acelerar os cálculos e vai esconder o objeto quando ele não é visível do ponto de vista do player e por aí fora. Portanto, temos algumas vantagens em fazer isto. Agora, o laboratório. Portanto, em relação ao laboratório, como eu vos disse, este laboratório tem a particularidade de ter três versões diferentes. Eu vou já desativar aqui também as câmaras e as luzes e vou fazer o Apply. Onde é que está o botão? Está aqui. Neste aqui é a mesma coisa. Desativar a câmera e a luz e fazer o Apply. Aqui o laboratório já tem os materiais aplicados, portanto não é preciso fazermos aquilo que fizemos há bocadinho naquela cabana. Mas o que eu quero fazer aqui então é criar um laboratório, mas com 3 níveis de detalhe diferentes. Então eu vou criar um objeto vazio. Então agora com o objeto vazio eu vou fazer aqui o reset. Pronto, isto é só para depois eu ter um maior controle sobre aqui as coordenadas. Ele não vai ficar ali, como é óbvio, que ele está debaixo do mundo. Agora vou-lhe adicionar um Level of Detail Group. Portanto, vocês pesquisam aqui a de Component Level of Detail Group. E agora, se vocês repararem, aqui o Level of Detail Group tem esta camarazinha, que nos permite ver o objeto e ajustar depois a distância a que cada nível de detalhe se vai poder ver. E vamos agora arrastar para cada uma destes níveis de detalhe os nossos modelos do laboratório. Portanto, eu selecionei o nível de detalhe 0, vou arrastar o LOD 0 para ali. Ele vai me perguntar se eu quero criar um novo parent do laboratório. Podemos criar, apesar de que acho que neste caso não era preciso, porque o laboratório tem o seu parent, mas não há problema nenhum, se tivermos um a mais também não é por aí. Pronto, está aqui. Agora vou selecionar o 1, vou arrastar para lá o 1. Mesma coisa, sim. E agora seleciono o 2 e arrasto para lá o 2. Pronto, aquele
último ali vermelho é a zona, é a distância que o laboratório nem sequer é desenhado. Pronto, se vocês repararem, o laboratório ficou de lado, e então vou ter que rodar no eixo do X. Portanto, vou aqui e vou ao eixo do X, 90 graus, no X, desculpem, 90 graus não, é 90 negativos, portanto menos 90, a mesma coisa no nível de detalhe 1 e a mesma coisa no nível de detalhe 2. Pronto, se vocês agora repararem, nós podemos ver e ajustar as distâncias, mas primeiro eu vou colocá-lo no lugar, então vou pegar aqui no parent do laboratório e vou já mudar-lhe o nome para lab, por exemplo, e agora vou arrastá-lo para o sítio onde eu quero que ele fique. Então ele vai ficar ali ao pé do meu... Tenho aqui assim uma areazinha mais ou menos plana. Se vocês não tiverem uma área plana no vosso terreno, vão ter que a criar. Ele já está do tamanho que eu quero, portanto eu nem sequer... Parece-me que não é necessário ajustar o tamanho. Depois vamos experimentar com o player também, como fizemos há bocadinho com a cabana. Reparem que eu estou sempre a arrastar o parent do laboratório, o objeto vazio. Pronto, e eu agora posso dizer assim, eu quero que o laboratório, o nível 0, que é aquele que está mais detalhado, seja visível a uma determinada área, depois passa para o nível 1, depois passa para o nível 2. Portanto, se vocês repararem, se calhar aqui eu nem consigo distinguir e fazer diferença. Então até posso dizer que eu quero que o nível 1 apareça mais cedo. Por exemplo, ali, uma vez que a ilha nem sequer é muito grande, e agora vou fazer aparecer o nível 2. Pronto, e a partir daqui ele já nem sequer é desenhado. Se vocês repararem, não se vê lá o laboratório. Portanto, se vocês acharem que é muito perto ainda, mas como nós não vamos poder sair da ilha, reparem, eu só deixava de ser desenhado aqui, e aqui já é fora da ilha. Portanto, vocês agora podem ajustar os níveis de detalhe conforme vocês quiserem. O que falta agora fazer é atribuir o collider, tal como fizemos há bocado. Eu agora só vou atribuir o collider ao nível 0, porque é o nível que é o mais próximo do player e é aquele que ele vai ver quando está dentro ou a entrar na casa. Então vou aqui e vou fazer mesh adicionar componente e o mesh collider. Pronto, e agora vou testar. Vou pegar no meu first person controller, vou trazê-lo aqui para o pé do laboratório, que é para não ter que andar a correr aqui para trás e para a frente. Vou fazer aqui, vou carregar no F, que é para fazer zoom, só para ver se eu estou muito próximo ou não, se eu não estou debaixo do chão. Se eu estiver debaixo do terreno, vou cair. Pronto, está assim. E agora vou executar e vou testar. Basicamente o que eu quero testar é, primeiro, se eu consigo entrar dentro do laboratório ou se tem que aumentar o tamanho dele. Portanto, eu devo colidir aqui contra as paredes, mas aqui já devo conseguir entrar. Exatamente, e aqui também consigo entrar. Portanto, consigo passar nas portas. Aqui há uma porta um bocadinho mais apertada que eu não consigo passar. Portanto, se calhar vamos ter que aumentar um bocadinho o tamanho. Aquela porta ali está muito apertada, eu não consigo passar naquela. Nas outras eu consigo. Portanto, eu vou aumentar um bocadinho o tamanho do laboratório, mas vou ao original e agora vou ter que aumentar para todos. Portanto, vou aumentar, por exemplo, para 1.1. Vou fazer apply. E agora no segundo, nível detalhe 1, mesma coisa, 1.1, apply. Portanto, sempre que eu ponho um número maior do que 1, eu estou a aumentar o tamanho dele. Sempre que eu ponho um número menor do que 1, eu estou a diminuí-lo. Pronto, agora vou executar novamente. E ver se já consigo passar naquela porta, que era uma porta exterior. Deste lado, salvo erro. Exatamente, era esta aqui. Agora aqui já consigo entrar. Já consigo passar nas portas todas. Pronto, e bato contra as paredes e contra estas tábuas. E se eu me afastar, mais tarde ou mais cedo ele vai começar a desenhar o nível de detalhe com menos detalhe e eu nem sequer dou conta, que eu já nem o consigo ver. Pronto, se vocês quiserem ver aqui as estatísticas, podem ver a quantas frames o vosso jogo está a correr. Por exemplo, no meu caso o meu está a correr a 40 frames por segundo. E vocês podem ver quantos triângulos estão a ser desenhados e por aí fora. Pronto. Mais tarde vamos adicionar mais alguns elementos à nossa ilha. Vocês quiserem podem adicionar mais. Eu depois vou indicar mais alguns elementos que podem adicionar à vossa ilha, como barris e coisas do género. Mas para já ficamos já aqui com 2 casinhas e a nossa ilha já está habitável, digamos assim.
Eu vou gravar esta cena e vou-lhe chamar Ilha 1 por oposição depois com Ilha 2.